Olá, queridos, tudo bem? Vamos a mais uma live hoje. Nós vamos estar falando sobre as armadilhas da mente na codependência. E eu quero também falar com vocês sobre o meu objetivo, que é ajudar familiares, né, de dependentes químicos a, a ajudá-los de alguma maneira mais eficaz, porque muitas vezes nós, como familiares, a gente não tem informação. E isso é muito importante quando a gente quer ajudar uma outra pessoa. Então, eu ajudo os familiares que ainda estão em processo nessa luta contra as drogas, com o familiar adicto, e que às vezes eles não têm recursos, não têm informações, não sabem como lidar com a situação, porque é muito difícil, né? Olá, Rosa, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Você está me ouvindo bem? Eu não sei se no Instagram o pessoal está conseguindo me ouvir. Se estiver ouvindo, por favor, dá um oizinho para mim, para eu poder saber que o áudio tá legal, né? Porque eu não sei se eu iniciei aqui e acabei não fazendo um teste com o meu fone. Eu espero que esteja tudo ok. Tá, né? Tá ouvindo bem. Então tá bom. Então o que acontece? Para a gente ensinar uma pessoa, para a gente cuidar de alguém, para a gente orientar, cuidar não, né? Mas de qualquer forma, querendo ou não, para você dar uma orientação, seja cuidado, seja o que for, você precisa de informação. Então, muitas vezes, nós não somos formados dentro de um determinado assunto, mas nós podemos ser muito bem informados, né? Então, isso é que faz um diferencial em tudo aquilo que nós vamos colaborar ou contribuir com a vida de uma outra pessoa, né? Então, existem alguns princípios quando nós queremos ajudar. Um dos princípios, o primeiro princípio é nos proteger. Então, quando nós vamos fazer algo para alguém, a primeira coisa é nós nos protegermos, então, se proteger e também ter conhecimento sobre. Porque para a gente se proteger de determinadas armadilhas, de determinadas situações que podem vir a prejudicar a gente mesmo quando vai ajudar o outro, você precisa ter conhecimento, tanto sobre aquilo que você está tentando dar para o outro, como para aquelas dificuldades que essa pessoa tem. Querido, você que entrou agora, você só diz para mim se o fone, se está ouvindo bem, porque eu esqueci de fazer o teste e eu não sei se o som está saindo normal aí para o pessoal do Instagram. Então vamos lá, veja só, por que isso é necessário saber? Né? Se proteger e ter conhecimento. Por exemplo, num afogamento. No afogamento, todo mundo diz que quando você vai salvar alguém, né, que está se afogando, a primeira coisa que você tem que fazer é ir por trás dessa pessoa. Porque a pessoa, na hora do desespero, o que ela faz? Ela acaba tentando se segurar em você e pode te levar para o fundo. Então, o que nós temos que fazer? Ir por trás dessa pessoa para poder salvá-lo ali, certo? Isso é uma primeira situação. A segunda é o conhecimento. Por exemplo, no afogamento, saber nadar. Porque como que nós vamos salvar alguém se nós também não sabemos nadar? Então, a gente vai se afogar junto. Então, é importante que você tenha um certo conhecimento para que você possa ajudar o outro. Então, é impossível que a gente tente ajudar um familiar adicto sem nós conhecermos o mínimo daquilo que tem para saber sobre a doença, sobre o comportamento dele, sobre as dificuldades deles, sobre as necessidades que eles têm, senão a gente não consegue. Isso é uma das coisas. Então, eu sempre digo que a gente precisa entender o que é a codependência e entender que qualquer compulsão, né, ela deve ser tratada na raiz. Então, seja, como eu já disse, a respeito do emagrecimento, seja a respeito de vícios, das drogas, seja lá o que for, qualquer compulsão, é necessário a gente entender o que tem por trás, que é a raiz da compulsão, que é a identidade. Então,
Se você tem um pouco de conhecimento sobre aquilo, você pode analisar quando a pessoa realmente quer tratamento e quando a pessoa está insistindo naquele erro. E isso é importante saber. Infelizmente, tem muita gente que não consegue discernir. Então, você está ajudando um familiar adicto, mas o que você está fazendo? Você simplesmente está vendido numa situação achando que ele é um pobre coitado, que ele não tem forças, que ele está fazendo isso ou aquilo por causa das drogas, e não tem muitas vezes a ver com a droga, tem a ver com a personalidade, com o caráter, como eu já disse em outras lives aqui sobre isso. Tudo bem, gente? Entrou aqui a Tânia, a Lu, a Rê. Oi, Rê, tudo bem, querida? E então é necessário que a gente saiba se realmente essa pessoa está a fim de tratamento, porque a gente se expõe demais e a gente cria expectativas demais. Então esse é o meu objetivo, ajudar os familiares a entender os princípios e os atalhos que levam a você poder dar alguns recursos para essa pessoa se tratar, mas se protegendo também, porque senão a gente acaba adoecendo, a gente acaba ficando com depressão, com frustrações, com pânico, sem dinheiro, porque você dá além daquilo que você pode dar. E aí, como é que fica tudo isso? Então, tem um limite para você ajudar essa pessoa. Oi, Rô, tudo bem, querida? Você precisa se limitar a fazer determinadas ajudas e contribuições, porque aquela pessoa, ela, na verdade, ela quer ajuda, mas ela ainda quer continuar naquela situação. Então você tem que ter informação para discernir qual a diferença entre aquele que quer um tratamento, que ainda não tem ferramentas para sair daquela situação, e quem que não está querendo realmente um tratamento, tá? Então o que acontece? Muitas vezes a gente está cego nisso, porque a gente coloca sobre a gente mesmo uma responsabilidade que não é de toda nossa. Aliás, nem é nossa. Nós às vezes estamos nesse barco por amor, né? Tudo bem, querida? A gente tá nesse barco por amor, só que nós não podemos ficar entregue a esse amor ao ponto de você definhar. Então tem mães que estão definhando. Oi, Zê, tudo bem, querida? Que estão definhando, tem esposas que estão numa situação muito delicada e elas nem sabem mais como lidar com aquela situação, frustradas, desgastadas, né? Com filhos muitas vezes e, enfim, endividadas por causa de tudo. Então, é essa a minha finalidade, ensinar o familiar a tomar atalhos, a sacar algumas situações para não ficar vendido, tá? Com tudo isso. Então, uma das primeiras coisas que eu quero falar com vocês aqui hoje é que existe uma tríade da codependência. Quando nós somos chamados de codependentes, porque somos familiar de dependente químico, esse é um nome muito conhecido, mas existe a codependência além de ser familiar de dependente químico, e eu já comentei aqui em algumas outras lives. Então, essa tríade da codependência, ela tem 3 personagens. Então, muitas vezes nós passamos por esses 3 estágios, né? Que é o de salvador, depois o de perseguidor e depois o de vítima. É assim que é explicado, mas eu costumo analisar que, na verdade, não são 3 passos. A gente, às vezes, caminha por eles durante o período de codependência. Algumas vezes nós estamos como vítimas, outras vezes nós estamos como um salvador e outras vezes nós estamos como um perseguidor mesmo, né? Então, eu vou comentar aqui com vocês sobre cada um deles para a gente poder ir analisando, e depois eu vou ainda responder algumas perguntas que ontem foi me enviado por causa da live que a gente fez. E aí eu respondo no final, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta aqui, pode ir fazendo e eu vou respondendo conforme a gente vai falando. Então, o salvador, ele tem uma fixação pelo que ele acha que é o ideal. Então, é o seguinte, é aquele tipo de comportamento que a gente tem, que é assim, você sempre tem razão, é tudo do teu jeito? Não, não é do meu jeito, é do jeito certo. Ou seja, o salvador, ele tem um mundo ideal,
ele tem um comportamento ideal que o outro deve ter. Então ele já sabe como as coisas têm que acontecer. Ele quer que as coisas aconteçam e funcionem daquele jeito. Então ele tem a vida ideal. E aquele que ele está convivendo, principalmente o adicto, ele está fora daquele mundo ideal que esse salvador tem. E claro que a gente sabe que o mundo ideal é fora das drogas, mas às vezes a gente acaba num domínio tão grande em cima do outro que a gente perde a linha do limite de adentrar na vida do outro, né? A gente acaba querendo salvar de um mundo que está todo errado, desenhado na nossa cabeça um mundo ideal. Então é a hora que a gente acaba passando por cima dos valores, da hombridade da outra pessoa, da dignidade, do direito dela ir e vir quando ela está fora da droga, né? Então a gente perde um pouco as estribeiras e é onde as clínicas, né, nos chamam a atenção e brigam com a gente porque a gente está além dos nossos direitos, além dos limites na vida do outro, né? Então esse é o papel do salvador, ele está sempre querendo salvar ele de um mundo ruim. Então, muitas vezes, a pessoa não está num mundo tão ruim. Ele já se internou, ele já está em processo de tratamento, mas você está querendo ainda salvar. Não assista a isso, não faça aquilo outro. Então, você está naquele papel de salvador. Oi, querida, tudo bem? Tá saindo som aí, Bi? Vê pra mim, porque eu já falei aqui, mas o pessoal não me respondeu se tá ouvindo bem, tá? O outro é o perseguidor. Aí já é, na verdade, o perseguidor, ele tem um agravante. Ele é uma pessoa que tem uma baixa estima. O que é uma esposa perseguidora, ou um codependente perseguidor, o pai ou a mãe, ou um irmão? Muito acontece no dos irmãos e das esposas, né, ou esposos. Que é o quê? Na verdade, ele tem uma baixa estima. Então, ele tem uma necessidade muito grande de diminuir o outro para que ele se sinta bem. Então, eu sei que a gente, como familiar, algumas vezes a gente está tão mal que a gente fica nessa condição. Por isso que eu falei que às vezes a gente transita entre esses três caminhos aí, o salvador, o perseguidor e a vítima, que eu já vou falar. Porque em alguns momentos a gente está nessa situação também, de tá tentando, sabe, às vezes joga na cara, né, coisa de mulher, né, jogar na cara. Ah, mas você faz isso também e tal, você tá sempre desse jeito, parece que você tá sempre apontando, né, o defeito do outro. E o outro é o vítima, mas antes de falar da vítima, que é essa tríade que eu falei, né, salvador, perseguidor e vítima, eu ainda acrescento o cuidador no meio, né? Já falaram que o salvador e o cuidador é a mesma coisa, mas eu vejo algumas diferenças aqui nesse comportamento. Porque o cuidador, ele quer que você entregue a sua vida aos cuidados dele. Essa personalidade, muitas vezes, ela não é do familiar adicto só, do familiar do adicto. Ele é um cuidador mesmo, sabe? De um ponto. Assim, tem mães que são cuidadoras ao extremo, tem irmãos que são cuidadores ao extremo, tem pais que são cuidadores ao extremo, tem filhos que são cuidadores ao extremo. E ele é um cuidador, e amigos também. Ele é um cuidador daquele tipo assim, todo mundo tem que precisar de mim. Então ele faz tudo, ele tem muito parasita ao redor dele, ele tem muito pessoas, como é que chama? Assim, acomodados ao lado dele, porque esse cara ou essa pessoa tá sempre fazendo tudo pro outro. Ele sempre dá um jeito, ele conserta, ele arruma, ele chega primeiro. Se você perdeu uma coisa, ele acha. Então o que acontece? A família se acomoda ao redor desse tal cuidador, né? Olá, nega. Quer participar ao vivo comigo? É isso mesmo? Você me mandou uma solicitação aqui. Então, o que acontece? O cuidador, ele acaba tendo esses parasitas ao redor, né? E ele fica aqui fazendo as pessoas procurarem por ele. E isso é muito ruim. Por quê? Porque quando essa mãe,
quando essa esposa tá vendo que aquela pessoa tá começando a criar asas, tá começando a ficar bem, ela começa a entrar em abstinência, dá uma paranoia nela, porque a pessoa tá começando a se virar sozinha, ela fica pé da vida, porque aquela pessoa tá se virando, tá andando, tá crescendo, tá conseguindo se desenvolver. E isso é muito grave. Por quê? Porque a gente não tem que ser muleta de ninguém. Você pode ser a esposa de um dependente químico, ou você vai ser o familiar, você é a mãe, você pode orientá-lo, mas você não pode ser a muleta. Então, por isso que eu digo que a codependência, muitas vezes, sem problema, nega, muitas vezes a pessoa, ela faz com que os outros fiquem precisando dela. Aí ela vai e diz assim, eu não consigo dizer não para ninguém, todo mundo me pede tudo. Claro que pede, ela se dispôs a fazer isso, e isso adoece. Então, uma pessoa que tem uma necessidade de ser útil na vida do outro, então ela se torna um cuidador excessivo, e aí acaba desandando toda a angu aí por causa desse comportamento, né? E agora sim tem o vítima, né? Que é o comportamento que, eu digo o seguinte, não é só um comportamento isolado, ele acaba também estando entre o perseguidor e o salvador. Por quê? Porque é para se sentir um herói. Então é a hora que a gente fala assim, eu tenho um familiar dependente químico, nossa, você não sabe o que eu passo, é tão difícil isso, é tão difícil aquilo. Aí todo mundo acha, nossa, olha o fulano de tal, olha a fulana de tal, é uma guerreira, é um guerreiro, puxa, como ele tá fazendo tudo pelo fulano, o fulano não dá valor, o fulano não faz isso. Então assim, essa pessoa que é codependente, ela se colocando numa posição de vítima, ela acaba se sentindo um coitadinho, mas esse ser coitadinho é o herói da história. Tem um ganho secundário, né? Eu já falei em alguns vídeos meus, né, que uma vez quando eu comecei a fazer esse trabalho, esses cursos de coach, uma mentora me disse, eu falava, né, porque meu esposo é dependente químico, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. E toda vez que eu conversava numa mentoria com ela, eu falava, porque ele é dependente químico, e ficava nessa. Aí ela falou assim, tá, eu já entendi que você tem um familiar dependente químico, mas e daí? Quanto tempo você vai ficar nesse vitimismo? E aí eu falei, eu no vitimismo, imagina, tenho pavor de vitimismo. Ela no vitimismo, você tá o tempo todo repetindo, parece que a gente tem que ter, sabe, achar que é uma coitadice essa situação toda. E o que você vai fazer pela tua vida? Então, me deu um chacoalhão aquela situação, sabe? Então é importante que a gente tenha esse discernimento para entender que às vezes o vitimismo vem dentro de nós, vem para nós também, sabe? E a gente não sabe que está no papel de vítima. Isso é muito importante para você se identificar e entender que o vitimismo tem por trás um ganho secundário. E esse ganho secundário não é bacana, tá? Porque, na verdade, a gente quer se sentir útil, então a gente tem que se tratar. Nós não podemos ficar tentando ser útil ou ser uma pessoa importante porque a gente tem uma pessoa que precisa da gente. O problema está em nós, então nós precisamos de tratamento, né? Então, se essa codependência é ser dependência emocional de uma pessoa para se sentir feliz, né? Para se sentir em paz, para se sentir completo. Então, quando nós não temos isso, nós nos tornamos o quê? Obcecados, né? Fissurados, obstinados, né? A conseguir isso. E se não vem através de uma pessoa, você começa a buscar uma substituição. Então, por isso que eu sempre... Esses dias eu estava lendo uma frase, eu até copiei aqui, que diz assim, dependentes químicos usam drogas para se anestesiar de algo na vida com que eles não sabem lidar. Mas eu uso isso também da seguinte forma. Dependentes se tornam compulsivos para se anestesiar de algo na vida com que eles não sabem lidar. Então, antes de ser dependente, né, se tornou um compulsivo que busca uma certa anestesia para poder lidar ali com a situação. Então, uma vez, né, uma esposa me perguntou assim, por que ele me culpa pelas recaídas?
Eu tenho ido, até ela escreveu, eu tenho ido visitar ele nas clínicas e diz que tenho sido pegajosa e que sempre estou cobrando mudanças. Primeiro, culpa. Eles sempre terceirizam, por quê? Porque eles ainda não aceitam ser dependente químico, tá? Então, isso é importante que eles se conscientizem. Muitas vezes a gente tá ali recebendo aquela culpa, recebendo aquela carga em cima de nós, né? Mas, infelizmente, é assim que funciona. Eles terceirizam sempre em cima daquele que está mais próximo. Então, às vezes é a mãe, às vezes é a esposa, às vezes são filhos. Eles acabam terceirizando porque alguém tem que ser culpado deles estarem usando droga. Não pode ser eles, sabe? É o mundo, menos eu. Né? Foi você que me fez cair, foi a situação financeira que me fez cair, a situação do país que me fez cair. E não é verdade, né? Muitas vezes algumas situações são gatilhos mentais que levam eles a usar drogas, mas eles precisam estar em tratamento para segurar a onda. Por quê? Nós também temos determinadas compulsões e a gente também precisa segurar a onda, né? E aí, essas mudanças que ela fala aqui, né? E diz que tenho sido pegajosa e que sempre estou cobrando mudanças. Bom, aí, minha amiga, eu preciso entender que mudanças são essas. Se você está cobrando uma mudança de um comportamento adicto, aí beleza. Você vai ter que continuar cobrando mesmo. A gente ama com exigência. É assim que a gente é ensinado no amor exigente. Eu te amo, mas não aceito o que você faz. Então, essa cobrança, ela é necessária. Com postura, com verdade, porque eles mentem demais, eles manipulam demais. Então, é necessário que a gente tenha um posicionamento em relação a isso e tenha uma cobrança mesmo. Agora, se é uma cobrança de mudança à toa, que é aquilo que eu te falei, a gente já está ao excesso no salvamento, que você já nem sabe mais até onde você está indo. Então, nesse aspecto, aí a gente tem que segurar a onda e ver até onde que a gente não está cobrando demais. Porque essa cobrança, ela tem limite. Então, se você está cobrando que a pessoa está demorando no banheiro tomando banho. Oi, querida. Danusa, tudo bem? Se você tá, a pessoa entra no banheiro, você já fica num estado de nervos para saber, será que tá com dor de barriga? Porque para quem não sabe, né, usuários quando estão com a fissura ficam numa dor de barriga desgraçada por causa da ansiedade. Então, o familiar que tem, um familiar adicto, né, o codependente já fica, meu Deus do céu, tá demorando muito no banheiro. O que tá acontecendo, né? Ou então, se está assistindo determinado filme, você já fica caçando para ver se tem alguma coisa errada naquele filme, né, do que a pessoa está fazendo. Se a pessoa está muito ociosa, você reclama. Se ela está fazendo alguma coisa, você reclama também, está compulsiva. Então, é um limite que a gente precisa ter. Então, que mudanças que você tá cobrando, né? Se é a personalidade dele, cuidado, porque tem a manipulação do adicto, né, a manipulação que a droga traz, mas outra parte é a personalidade. Tá muito quieto, não é a personalidade dele, né? Tá querendo trabalhar ou tá querendo fazer exercício, você já tá desconfiada, então o que tem aí por trás? Às vezes é um exagero, então a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Tá dizendo aqui o Flávio, estou passando por um processo de separação e não sei o que fazer, está muito difícil para mim. Me ajuda, preciso de uma orientação. Flávio, eu preciso saber, você é dependente químico ou você é um familiar de dependente? Ou você só está passando por um problema de separação e é codependente apenas? Fala aqui para mim que eu já te dou uma posição, tá bom? Eu vou continuar aqui e a gente já vai se falando, tá? Porque às vezes tem um delay aqui, demora um pouquinho e eu não consigo de informação, né? Na hora. Mas vai me escrevendo aí. Você é codependente, tá sofrendo porque tá sendo deixado, você é familiar de dependente químico, você é dependente químico, tá? Então, o que acontece? A mudança na personalidade, aí tem aí algumas questões, né? Eu costumo dizer que o casal de codependente e adicto também tem uma relação de casal. Não é só uma relação do dependente químico, né, com o familiar. Então, a gente precisa também ter uma separação aí nas coisas, porque senão vira uma bola de neve e você mistura toda a tua relação. Isso é muito importante, tá? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, querida. A outra pergunta que me fizeram também é uma mãe. Ela disse assim,
Meu filho às vezes está bem e de repente muda completamente. Ele está há 4 meses fora da clínica, voltou a trabalhar, mas percebo que quando assiste determinados filmes fica muito nervoso. De alguma forma, isso poderia influenciar? Sim, eu já falo aqui. Sou fumante, mas fora isso não tenho outro problema. Ah, tá. Então a tua questão é só de separação mesmo, né? Você tá passando por um processo de separação e não sabe o que fazer e tá muito difícil para você. Olha, eu já te respondo. Só um minutinho, deixa eu responder essa pergunta aqui e eu já entro em detalhes aí com você, tá? Aguenta aí. Então vamos lá. De alguma forma, assistir esses filmes que estão deixando ele nervoso pode influenciar? Olha, se ele saiu há 4 meses que ele está fora da clínica, né, e ele voltou a trabalhar, mas você percebe que quando ele assiste determinados filmes ele fica nervoso, depende do que ele está assistindo, né? A gente costuma sempre dizer que tanto o adicto, nas clínicas, os meninos falavam muito para mim, quando eu dava palestra, eles falavam, né, que determinados ambientes traziam uma sensação ruim. E a gente orienta mesmo a mudar o ambiente. Porque nosso cérebro, ele tem uma memória. Ele se lembra através de cheiros, através de sensações, de gostos, tudo nos reporta a memória. Então, o visual também nos reporta a memória. E aí, eu costumo até dizer, né, que algumas vezes tem pessoas que fazem retiros, acampamentos, e eu fico um pouco preocupada. Eu não sou contra, tá? Mas eu me preocupo quando as pessoas vão em alguns lugares que tem mesas de sinuca. E eu vou explicar por quê. Porque se por um acaso, nesses passeios e nesses trabalhos, tiver uma pessoa que tem problemas com o álcool e ele está em processo de recuperação, essa pessoa que está em processo de recuperação frequentava bares, os barzinhos, né? Esses botecos, famosos botecos. E aí o que ocorre dentro de um boteco? Sempre tem uma mesa de sinuca. Sabe aquele tac da mesa de sinuca? Infelizmente, aquele barulhinho automaticamente faz disparar o emocional do alcoólico. E ele se lembra dos momentos no bar, ele se lembra daquilo que ele está vivia dentro do bar, só por causa daquele tac da mesa de sinuca. Então, mãe, imagina seu filho assistindo determinados filmes de ação, que muitas vezes os homens gostam muito de filmes de ação, e sempre nos filmes de ação sempre tem uma cena de boate ou uma cena de bar, onde alguém está lá bebendo um uísque e alguém está usando uma droga. Ou então, se ele estiver assistindo determinada série que tem muito envolvimento com droga, violência de rua, sempre tem alguma coisa. Então, isso dá uma sensação ruim, né? E a pessoa começa a ficar extremamente fissurada. Então, você como mãe tem que tomar um certo cuidado, sim. Questionar, assim, ou conversar, sentar e conversar e falar, filho, o que você está assistindo? Como é que está isso? Né? Porque, de repente, está acontecendo dele começar a ficar fissurado e irritado só por causa das imagens que ele está vendo ali. Isso é muito importante se atentar, tá? Nós somos orientados a isso nas clínicas, né? Os terapeutas nos dão uns toques sobre isso, porque determinados filmes trazem essa sensação e é muito complicado, tá? Então, se ele tá mudando de repente, é por causa disso, tá? Deixa eu dar uma atenção aqui pro rapaz que tá falando aqui a respeito do casamento. Veja só, Flávio, quanto tempo você é casado? Você era casado? Fala aí pra mim. A mãe do meu filho foi embora. Eu tô lendo aqui uma pergunta de um rapaz do Facebook, tá? Ele tá dizendo que ele se separou, ele tá passando por um processo de separação e que ele tá sofrendo muito. Perguntei se ele era familiar, mas ele está dizendo só que ele está com problema de separação. Veja só, a mãe do meu filho foi embora de casa e depois ela começou a me ligar mais de uma semana para cá. Ela começou a me evitar. Flávio, existe desde 2012 que você é casado? Ok, alguns anos já, né? Veja,
Às vezes a gente precisa dar ausência, a presença da nossa ausência para a pessoa, né? Desde 2004, bastante tempo junto, né? E dar a presença da nossa ausência, a gente precisa começar a viver a nossa vida também. Então, no teu caso, meu querido, se você está sofrendo essa separação ao extremo, eu não sei por quais motivos vocês estão se separando, mas às vezes a relação de um casal vai se desgastando, né? Porque a gente começa a se relacionar com uma imagem que a gente criou. Nós criamos expectativas de determinadas pessoas e a gente começa a se relacionar com essa imagem. E quando essa imagem começa a sair de cena, quando na verdade essa pessoa acaba se mostrando, né, para nós ser como é, e na verdade não é nem se mostrando, é sendo quem você é, e de repente ela começou a te olhar e a expectativa que ela criou sobre você foi se frustrando, mas a culpa não é sua. A culpa é do outro que cria uma expectativa, né? Eu não sei por quais motivos vocês estão se separando, mas a partir do momento que você, sei lá, tem conversado, alinhado aquilo que não está legal, né? E tentado conviver, né? Mudar algumas coisas para viver junto, é um primeiro passo. Agora, se a pessoa não quer você, se ela está começando a te evitar e ela está tentando viver a vida dela, porque hoje em dia as relações estão se acabando por nada. Eu estou há 2 anos separada, mas foram 18 anos de muita tentativa. Eu achei que eu ia viver casada durante toda a minha vida, né? Que nós íamos chegar à velhice juntos. Mas chegou um determinado momento, como eu já contei aqui na minha história, que ele fez as escolhas dele e eu precisava fazer as minhas, porque eu não podia continuar nesse ciclo vicioso, né? Então, eu optei por cuidar de mim também. Então, a gente não é casado sozinho, né? Nós temos que ser casado a 2. E se você está sofrendo muito porque você está vinculado a ela e você não está conseguindo se valorizar depois de ter tentado, então aí você precisa tratar a sua codependência emocional, né? Não foi fácil para mim também me separar. Eu demorei 6 meses para tirar minha aliança porque a minha identidade de casada era muito forte. Era um sonho, era uma expectativa. E talvez a sua identidade de casado tá batendo aí em você e você não quer abrir mão dessa mudança. Talvez você tenha dificuldades com mudanças, como eu também tinha, né? E isso faz com que a gente fique muito vinculado a um relacionamento, porque a gente não quer que isso mude, a gente não quer que essa pessoa vá embora, a gente não quer sair da zona de conforto, né? De se ver sozinho, de começar de novo, é muito difícil. Então, às vezes a gente se mantém num relacionamento que está arrastado, que está arrastando, já não dá mais para ir para lugar nenhum, mas você quer ficar ali, mesmo naquela merda, né? Que tá quentinha, tá gostosa ali, mas é uma merda e você continua se segurando naquilo porque você não quer mudar. Então, isso a gente também tem que olhar. Então, eu fiz de tudo, não me arrependo de nenhum momento de ter me casado com ele. Tudo que eu aprendi nesse relacionamento me faz ser quem eu sou hoje. Então, assim, eu sou muito grato pelo tempo junto com essa pessoa, mas eu decidi que não dava para continuar assim, né? Então você tem que se valorizar, começar a olhar para você e ver até onde isso é realmente porque você ama essa pessoa ou porque você tem medo de ficar sozinho, ou porque você acha que nunca vai ter outra pessoa, ou porque você acha que você não consegue se cuidar sozinho, ou não consegue começar de novo. Isso é uma coisa necessária de você analisar. Então, esse sofrimento dolorido, claro que mudanças dói muito. Eu não sei quanto tempo vocês estão separados, né? Você falou que está casado desde 2012, né? Vocês se conhecem desde 2004. Mas no início vai doer mesmo, porque toda mudança dói, né? O luto dói. Então, você precisa tomar um pouquinho de cuidado com você, olhar para você e dar um pouquinho da presença da sua ausência para ela. Né? Quem sabe ela começa a valorizar. Mas nesse período você também começar a avaliar você mesmo, tá bom? Para que você possa se recuperar, né? Você começar a se valorizar, tá? Espero ter ajudado. Se quiser perguntar mais alguma coisa, pode perguntar aí, tá bom?
A outra pessoa... sim, dando continuidade, gente, àquela pergunta daquela pessoa que falou das imagens, né? Então, eu até gosto de comparar que aquele filme que eu falei do bar, né, que a pessoa ouve o barulho da sinuca em determinados lugares e ela se reporta, né, o alcoólico se reporta aos bares e isso prejudica, né? O filme Ratatouille, né, aquele desenho do Ratatouille, quando aquele crítico, né, de restaurantes, ele vai se sentar lá para experimentar o prato daquele restaurante, e ele pede para ele ser servido aquele prato chamado ratatouille, né, que é de alguns legumes, que é feito e tal. E aí, quando é servido, a hora que ele bota na boca, ele se reporta a casa dele, a casa da mãe dele, ele sentado, a mamãe dele, servindo aquela comida toda misturada, não bonitinha, como estava naquele prato, né? Que também era ratatouille. Então, ele se lembrou as memórias infantis. Então, o nosso cérebro, ele tem registros de memórias que marcam muito a gente, inclusive... Flávio, é isso que acontece. Às vezes a gente cria uma imagem na nossa cabeça a respeito do outro e de uma forma tão intensa que nós jogamos aquilo para aquela pessoa e a gente não quer tirar dela. E às vezes ela nem é aquela pessoa, ela é só uma imagem projetada que eu joguei ali. Então, muitas vezes a gente se relaciona com imagens e nós temos que nos relacionar com o outro tal como ele é. Então, se chegou um limite do seu casamento, o que eu não aconselho, né? Eu já fiz muitos aconselhamentos de pessoas que estão casados. Como eu disse, eu luto pelo casamento. Eu lutei 18 anos, mas não dá para você continuar casado sozinho, né? Mas eu incentivo, não, sabe, acabar por quê? Peraí, vamos tentar ter um amor à segunda vista. Eu tentei o amor à segunda vista, a terceira, a quarta, a quinta. Desde que eu me casei, ele teve recaídas a partir de 9 anos de casado, ele estava limpo durante 9 anos. Eu procurei tratamento com pastores, para o relacionamento na área financeira, tudo eu fiz para salvar o meu casamento de todas as maneiras. Então, quando ele caiu nas drogas, eu também continuei tentando. Então, foi uma luta. Então, assim, não abram mão dos seus casamentos por nada também, né? Não é uma troca, próximo, não é assim, né? O que está acontecendo na relação? O que se desgastou? Como que a paixão acabou, né? Então, eu acho que é necessário pensar tudo isso. Você fez psicologia, Flávio, teve que parar no 5º ano, mas sou de carne e osso e não tem como não sentir isso. Querido, coach precisa de coach, psicólogo precisa de psicólogo, terapeuta precisa de terapeuta. Eu estou aqui ajudando outros familiares de dependentes químicos que também precisam de ajuda, mas eu também tenho as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, eu também tenho meus discipulados, eu também tenho meus discipuladores, então eu também tenho pessoas que eu procuro, né? A gente é ajudado e ajuda outros, então não é porque você fez psicologia que você tem que estar suprindo, sendo super-herói ou... Não, todos nós temos dificuldades, tá? Eu entendo isso. E que bom que você confessa isso aqui, né? Eu acho que a vulnerabilidade é que faz a gente maior, né? Quando nós nos tornamos vulneráveis, né? É porque nós estamos num caminho que também precisa de ajuda. É um ajudando o outro, né? A outra pergunta que me fizeram é a seguinte. Essa semana teve ligações e percebi que estava mal-humorado. Aqui ela está dizendo que ela foi fazer ela está com alguém internado, né? E ela recebeu a ligação na semana. Então, todas as pessoas que são adictos, eles são internados e eles têm direito a uma ligação. E percebi que estava mal-humorado e reclamando da internação. Semana passada ele estava otimista e disposto a continuar. E agora disse que estão exigindo e cobrando muita coisa na clínica. Pediu para procurar outra clínica, mas já paguei esse mês e disse que vou tentar encontrar outra. Olha, minha querida, eu te digo o seguinte, a questão não é você, a questão não é a clínica, a questão não é nada. Muitas vezes eles acham que está sendo exigido deles muita coisa, eles acham que as coisas estão sendo abusivas em cima deles, mas é por causa do próprio tratamento, tá? Ele precisa
continuar ali se sujeitando a horários, porque tem horário para levantar, tem horário para fazer a laboterapia, eles acabam ajudando. Tem clínicas que essas pessoas vão para fora para ajudar. Eu conheço clínicas que eles fazem trabalho de pintura, que contratam a clínica e eles saem para pintar as casas, né, como voluntários ali. A clínica recebe o valor terceirizado e essas pessoas vão ajudar, porque tem pintores que se internam, tem pedreiros que se internam, tem eletricistas que se internam. Tem todos os tipos de profissões e existem clínicas especializadas que acabam ajudando em outros lugares, né? E elas conseguem disponibilizar essa mão de obra. Poxa vida, se a pessoa está ali internada e ela pode ajudar, né, em outros lugares para ocupar a mente dele, por que não fazer isso? Só que aqui eles já se sentem todos fragilizados. Então, minha amiga, se você ligou para ele semana passada, ele estava feliz da vida, porque era a primeira semana, ou fazia 15 dias, 20 dias, não sei, estava doidinho para sair já, mas não, estou firme aqui, porque muitas vezes nas primeiras reuniões eles são orientados a falar para a família que está bem e tal. Só que aí passou aquela semana, já começa a encher o saco aquele lugar, e aí eles já ficam frustrados com as cobranças, com os limites, porque dependente de quem gosta muito de liberdade, é um dos fatores principais, né, para eles. Aí ele entra ali e começa a ficar extremamente irritado, né, porque está sendo cobrado. Só que eu quero comentar com vocês, eu já falei em algumas lives aqui, vídeos, né, sobre esse livro do Casagrande e seus demônios, né. Eu gosto muito desse livro, da história dele, a biografia dele. E eu quero falar para vocês que na época que ele se internou, olha só um relato dele, eu vou fazer uma leitura rapidinha aqui, ó. E assim acordava todos os dias, impreterivelmente às 7 horas. 15 minutos depois já tinha que regar a horta, uma das funções atribuídas a mim no início do tratamento, juntamente com outro paciente. Em seguida, das 7h45 às 8h25, praticava educação física. O café da manhã era servido pontualmente às 8h30. Nessa primeira fase, cabia a mim a tarefa de tirar a mesa do café. Às 9 horas, formava um grupo de 5 internos e voltava para a horta a fim de limpar os canteiros. Para mim era um saco, confessa, mas fazia parte do processo de tratamento para desenvolver a humildade. O dependente químico se torna um tanto prepotente porque a droga o leva a não cumprir obrigações. Durante meses precisei me dedicar a esses serviços. Também arrumava a sala de reuniões de grupo à tarde, tirava todas as cadeiras, passava pano no chão, organizava as prateleiras de livro, assim como jogos e materiais de terapias. Então, se o Casagrande, minha amiga, que já era um cara famoso, estava ali cuidando, fazendo o que tinha que ser feito, por que que o seu familiar ou o seu marido também não vai ter que fazer? Vai ter que fazer também, entendeu? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, precisa orientá-los, eles não querem saber de fazer nada, mas é necessário, porque você vê que até o Casagrande também se dedicava. Então tem que ele vai ligar, você fala, olha, eu já paguei esse mês, calma, vamos deixar rolar, vamos dar um tempo mais, porque eles sempre vão reclamar da clínica, isso é muito normal, tá? Que mais aqui que eu tenho que comentar com vocês? Eu ouvi essa semana de uma pessoa, ela estava me falando sobre a frase que os dependentes usam muito, né? Eles são orientados nas instituições e nas comunidades a falar só por hoje, né? E existem 2 pontos aí que a gente tem que entender nessa questão do só por hoje. Eu chamo a atenção, né, com os meninos que eu converso, com as famílias que eu oriento a orientar os seus adictos, que o só por hoje a gente também tem que ter uma certa consciência de que eu tenho que estar bem todos os dias, mas não só por hoje, porque senão eu fico muito acomodado com o meu futuro. Mas também esse só por hoje, ele é falado nessas comunidades, porque na verdade eles estão muito ansiosos, existe muita ansiedade, né? muita compulsão, muito desejo de voltar à vida normal, a resgatar aquilo que foi perdido, o tempo que foi perdido, né? E a gente orienta que esse só por hoje é assim, calma, vive um dia após o outro, né?
deixa as coisas acontecerem naturalmente. Então, nós também como codependentes, também somos muito ansiosos, né? A gente acaba tendo uma ansiedade exacerbada, né? Por causa do desejo de ter as coisas no controle, né? De não sofrer, de ter o comando da situação para evitar o sofrimento. Então, nos gera muita ansiedade. Então, é importante que a gente também tenha conhecimento sobre isso e entenda esse só por hoje, né? Calma, né? Vive um dia de cada vez. Então, Flávio, esse teu luto é um dia de cada vez, porque senão você vai sempre estar sofrendo. Então, assim, o que que você pode fazer por você e para você, né? Durante esse período de adaptação a essa separação. Quem sabe você rever alguns conceitos, ela também, e quando vocês voltarem, essa relação vai estar mais fortificada. Então, é importante que a gente saiba tudo isso, né? Olá, Márcia, tudo bem, querida? É muito importante que isso esteja claro, né, para vocês, tá? Então, o que que eu acho também, tudo bem, meu bem? O que que eu acho também? Eu sempre dou esse adendo que o só por hoje não pode só ficar nesse também, como eu acabei de falar, em cuidar, né, de não ter ansiedade. A gente não pode se acomodar, né? O só por hoje. Não, eu tenho que estar bem comigo mesma. Eu tenho que superar essa situação. Eu preciso tratar toda a minha compulsão que vem lá de trás, trabalhar a minha identidade para que eu possa não viver em ansiedade, né? Porque não adianta só, não, eu não vou ser ansioso, mas se eu não trato a minha compulsão, se eu não trato o que está me levando a essa compulsão, que é essa identidade codependente, essa identidade de ter um ganho secundário, essa identidade que me leva a ter medo de ficar sozinho, que me leva a sentir necessidade de ser um parasita do outro, isso é muito complicado. Então, o só por hoje também tem que ser, na verdade, né, extinguido por esse lado de só por hoje, né? Não, eu não estou resolvido só por hoje, eu estou resolvido. Eu não posso ficar apegada, eu sou consciente de que eu não posso mais continuar vivendo do amor de alguém, vivendo de querer cuidar, né? Como eu falei no início da nossa live, o cuidador, ele quer que o filho dependa dele, que o marido dependa dele, que a mãe dependa dele, para que ele se sinta útil. Então, essa tríade de salvador cuidador, a tríade do perseguidor e da vítima é bem complicado, né? Então, quer dizer, imagina a gente querendo fazer tudo para o outro, você se desgasta ao extremo, né? Porque está a um ponto que você já não tem mais saúde emocional e você começa, porque tudo sou eu nessa casa, é sempre eu que tenho que fazer isso, você não consegue fazer isso, eu não consegue fazer aquilo, claro, porque você acostumou as pessoas a serem desse jeito, né? Como a gente viu na live da outra vez que eu falei, né? Que a pessoa fala, quem que é o ser relacional dessa relação, né? É o cachorro que tá latindo para você mais alto e você já fica tremendo porque, né? Até o cachorro tá mandando em você. Então, a gente precisa não ser nem cuidador, nem perseguidor, né, humilhando a outra pessoa e muito menos vítima das suas dores, da sua própria situação, né? O vitimismo é uma coisa terrível. Então, assim, a gente se torna vítima quando a gente acha que está sendo lesado, né, pelo outro. Ai, coitadinho de mim, eu estou vivendo com um dependente químico, eu estou vivendo com uma pessoa assim, assada, todo mundo me exige. Então, esse vitimismo é um problema que você, na verdade, quer se sentir visto, você quer se sentir útil, você quer se sentir valorizado, aí você coloca-se nessa condição de vítima, né? Então, isso está muito complicado, tá bom? Gente, então, por enquanto foi isso para o dia de hoje, tá? Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, acredito que tudo que já tinha que ser perguntado aqui, o pessoal do Facebook já perguntou. Muito obrigada a todos que participaram dessa live. Vai ficar gravado lá no Instagram, então quem quiser ir olhar lá, tá bom, gente? Muito obrigada, a gente se fala. Até a próxima. Amanhã provavelmente vou estar aqui de novo nesse mesmo horário e a gente vai se falando sobre outros temas contra as armadilhas da mente. Então, Flávio, eu sempre digo, né? Lute contra as armadilhas da mente e se posicione a seu favor, viu? É assim que a gente tem que seguir
contra essa codependência, tá bom, querido? Gente, muito obrigada, um beijo para vocês e a gente se vê até a próxima.